Olá, eu sou a Dani Lopes da Maison Rustique e hoje eu vou ensinar esse lindo quadradinho para vocês. Muito feliz em estar participando de mais um ano da Maratona dos Quadradinhos, aqui através do perfil Crochet Day. Então hoje, gente, vai começar a maratona, essa é a primeira aula. Lembrando que são 5 aulas, né? Essa é a primeira, temos mais 4. Com as queridas Nath Petri, pra gente miúda, a Mari, a Júlia da Sandro Cedro e a Roberta da Borro Arte, tá bom? Se vocês quiserem saber todas as informações relativas aos quadradinhos, né, onde tem os projetos espalhados pelo Brasil, vocês podem acessar nosso site crochetday.com.br, que lá tem uma página falando sobre o projeto, né, e onde você pode encontrar aí um projeto mais perto de você. Participa, gente, porque é muito lindo criar amizades aí, né, num grupo muito bacana de trabalho voluntário. Além disso, você vai estar ajudando aí muitas pessoas pelo Brasil. E, inclusive, se você não mora no estado onde faça frio, você pode participar e mandar para outros estados. Foi assim que eu comecei. Eu morava em Tocantins, né, lá faz muito calor, não tem frio, mas nem por isso eu deixei de participar. Eu fazia o quadradinho, a gente criou o projeto em Mato Grosso do Sul e começamos a enviar, né, tudo que eu fazia em Tocantins para Mato Grosso do Sul. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar a fazer esse quadradinho. Eu estou usando aqui a lã, né? Tô usando, vocês podem usar qualquer tipo de lã. Lembrando que precisa ser lã, tá? Não adianta fazer com fio de malha ou com barbante ou qualquer outro fio de algodão, porque não esquenta. E a nossa intenção com os quadradinhos é fazer as mantas para agasalhar no inverno. Outra coisa importante para falar sobre os quadradinhos é que ele precisa ser 20 por 20, tá? Porque são 16 quadradinhos que formam uma manta aí de aproximadamente 1 metro, 1 por 1. Se por acaso o seu ponto for fechado e não der 20 por 20, não tem problema, é só acrescentar as carreiras e na hora de você emendar também você sempre pode colocar uma carreira a mais. E mesmo que você emendar não der 1 por 1, não tem problema, é só você fazer um barrado aí, né, de ponto alto, ponto baixo, para dar 1 metro. Bom, eu vou começar aqui com cor de rosa, lembrando, gente, que vocês podem utilizar quantas cores vocês quiserem. Se tiver só uma cor, não tem problema, façam só de uma cor, tá? Você pode usar restinhos de lã. Eu aqui tô usando restos de lã, então eu não tenho a numeração de todas, eu só tenho dessa rosa aqui, que é 3182. O resto eu não tenho porque é resto de lã que eu tinha aqui. Então vamos aqui começar com o nosso quadradinho. E a maneira mais fácil de começar o quadradinho é com correntinhas. Por que não o círculo mágico? Porque o círculo mágico geralmente ele se desfaz. Aí você imagina 16 quadradinhos numa manta, né, com círculo mágico, e aí 2, 3 ou 4 se desfaz. A manta toda vai se desfazer. Então a maneira mais segura que a gente indica para fazer essas mantas é começar com correntinhas. Eu vou começar com 4 correntinhas, tá? Comecei com 4 e vou fechar aqui nessa primeira correntinha, tá? Eu vou introduzir a agulha lá, nessa primeira corrente, e vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui, nesse meinho aqui que a gente vai trabalhar, é que eu vou fazer os meus pontos, tá? Então eu vou subir 4 correntes, essas 3 equivalem ao primeiro ponto alto e mais um para a corrente de separação. Laçada na agulha, vou introduzir bem aqui ó, dentro do meu círculo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laçada e ponto alto. Nós vamos fazer aqui, no caso, 8 pontos altos separado por uma corrente. Laçada, mais um ponto alto, corrente, laçada, ponto alto. Vamos fazer assim até o final dessa carreira, 8 pontos altos. Bom, já fiz 8 pontos altos, não posso esquecer de fazer a última corrente, que geralmente as pessoas esquecem de fazer essa corrente aqui para completar essa sequência, tá? Vamos procurar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente, nós vamos introduzir a agulha lá no meio do ponto e vamos finalizar com ponto baixíssimo. Nesse ponto aqui eu não vou trocar de cor, tá? Eu vou continuar com a mesma cor. Então, o que que nós vamos fazer? Daqui, nós vamos para o próximo intervalo, ó, eu finalizei com ponto baixíssimo, então eu vou aqui introduzir no próximo intervalo
e fazer um ponto baixíssimo. Laçada na agulha e vamos fazer 6 pontos altos dentro desse próximo intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, gente, nós vamos lá no próximo intervalo e vamos fazer um ponto baixíssimo. E aí nós formamos aqui, ó, como se fosse uma pétala. Laçada na agulha, vamos no próximo intervalo e fazer mais 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Vamos para o próximo intervalo fazer ponto baixíssimo. Então, essa carreira toda vai ser um ponto baixíssimo em intervalo, no próximo 6 pontos altos. Próximo ponto de intervalo, um ponto baixíssimo, mais 6 pontos altos e vamos fazer assim até o final da carreira. Vamos fazer agora o último conjunto de 6 pontos altos. Dois, 3, 4, 5, 6. E para finalizar essa carreira, a gente começou aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou fazer outro ponto baixíssimo em cima, tá? Ó, aperta bem. E aí eu vou fazer mais uma corrente para fechar, que eu vou trocar de cor. Então eu vou cortar esse fio aqui e dou uma puxada. E aí depois a gente vai arrematar esse fiozinho, tá? Então temos aqui a nossa segunda carreira. Agora eu vou trocar de cor. Bom, gente, vou começar aqui minha próxima carreira e eu já mudei de cor. Fiz um nozinho na agulha aqui, porque eu vou começar com ponto baixo. E aí, ó, nós vamos procurar qualquer pétala de 6, vamos contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, bem em cima. Então, bem em cima aqui do terceiro, ó, que você vai ver que tá bem no meio, tá? Nós vamos começar fazendo um ponto baixo. Vocês vão perceber que fica bem no meio da pétala, tá? Vamos fazer 2 correntes. Vamos no mesmo ponto de base, em cima do terceiro ponto alto, e vamos fazer um ponto baixo. Então, começamos, ó, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo ponto de base. Laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base, vamos fazer um ponto meio alto, que é uma puxada só, uma puxada nas 3 laçadas. Laçada na agulha, próximo ponto e vamos fazer mais um ponto meio alto. Então, ficaram 2 pontos meios altos, laçada, e vamos no próximo ponto fazer mais um ponto meio alto. Vou fazer aqui uma corrente de separação, laçada na agulha, vamos no próximo ponto fazer um ponto meio alto. E aí, mais 2 pontos meios altos nos próximos 2 pontos. E aí, nós chegamos em cima do terceiro ponto alto, daquele conjunto de 6 pétalas. O que nós vamos fazer? Sem laçada na agulha, ponto baixo. Ponto baixo, 2 correntes de separação e no mesmo ponto de base faz um ponto baixo. Então, isso aqui, ó, são as extremidades do quadrado, né? Então, serão 4 conjuntos de ponto baixo, 2 correntes de separação e ponto baixo no mesmo ponto de base. Vamos começar de novo essa sequência. Laçada na agulha, ponto meio alto,
e ponto meio alto. Como nós chegamos bem aqui no meio, vamos fazer uma corrente de separação. Laçada, mais 3 pontos meio alto. 2, 3. Chegamos aqui em cima do terceiro ponto alto e vamos fazer ponto baixo, 2 correntes de separação, ponto baixo. Então, essa é a sequência, tá? Agora, vamos fazer mais 3 pontos meios altos, uma corrente de separação, 3 pontos meios altos, chega nessa extremidade, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vamos fazer assim em volta do quadrado. Bom, cheguei aqui no final, ó, fiz o último ponto meio alto. O que nós vamos fazer? Nós vamos, para fechar, nós vamos introduzir bem no meio do ponto baixo, que a gente começou, faz um ponto baixíssimo. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor novamente. Então, eu vou cortar esse fio aqui. Vou pegar minha agulhinha mais fina e vou trazer, ó, introduzo bem no meio do ponto, aonde eu fechei com ponto baixíssimo, e vou levar esse ponto lá para trás, para poder arrematar. Ó, e aí ficou assim, ó. E esse ponto aqui, vou puxar aqui atrás e vou fazer um nozinho para ele não se soltar. E aí depois eu vou arrematar esses fios soltos, né? Ó, fiz um nozinho. E aqui está mais uma carreira pronta. Vamos para a próxima agora. Tá, gente, então eu vou começar essa próxima carreira, ó, já coloquei meu nozinho na agulha. Nós vamos começar aqui por qualquer uma das extremidades, onde tem aquelas 2 correntes de separação. Então, eu vou introduzir lá, nessas 2 correntes de separação, e vou puxar laçada, é o ponto puff, tá? Ponto puff com 3 laçadas. Puxa dá mais uma laçada, e eu fiquei com tudo isso de fio aqui, né, na minha agulha. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou puxar tudo de uma vez. 2 correntes de separação, laçada, vou no mesmo ponto de base, naquelas 2 correntes de separação. Vou fazer 1, 2, laçada, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa agora que eu não comecei, eu vou começar com 7 laçadas na agulha. E puxa de uma vez só. E faço uma corrente de separação, tá? Eu vou fazer 3 pontos altos nos 3 próximos pontos de base. Então, vou fazer o primeiro. 1. 2. 3 pontos altos. Agora, aqui, nesse próximo, que tinha uma corrente de separação, nós vamos fazer outro ponto puff com 3 laçadas, igual eu fiz nas extremidades, tá? E fecho com uma corrente laçada na agulha e vou fazer mais 3 pontos altos até a próxima esquininha, né, do meu quadradinho. Ó. Ficou 3. Laçada na agulha. Agora eu vou no próximo, né, na próxima esquininha aqui, na próxima quina, e vou fazer mais 2 pontos puff separados por 2 correntes. Então, são 3 laçadas, ponto puff de 3 laçadas, 2 correntes, laçada na agulha, no mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto puff. E puxo de uma vez só, faço uma corrente para finalizar meu ponto puff, tá? Agora, vamos repetir a sequência. 3 pontos altos, 1 ponto puff aqui na corrente de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laçada na agulha, vou aqui naquela corrente de separação e faço um ponto puff com 3 laçadas. Fecho com uma corrente e mais 3 pontos altos nos 3 próximos pontos de base.
Chegamos na esquininha, vamos fazer o conjunto de 2 pontos puffs, separado por 2 correntes. 2, 3, puxa de uma vez só, 2 correntes de separação, laçado, vamos no mesmo corrente das 2 correntes de separação da carreira anterior e fazemos mais um ponto puff. Fechamos com uma corrente e vamos repetir a sequência em todo quadrado. Bom, tô chegando aqui no final e já fiz meus 3 pontos altos. Agora eu vou fechar a carreira em cima do ponto puff. Então você vai procurar aqui, ó, qual que é o ponto que tá bem em cima do ponto puff. Vou introduzir lá e fechar com ponto baixíssimo, tá? Então eu fechei. Agora, gente, eu não vou trocar de cor. Vou começar aqui a próxima carreira e não vou trocar de cor, eu vou usar a mesma cor. Então eu vou lá naquelas 2 correntes de intervalo aqui na quina e vou fazer um ponto baixíssimo para começar a próxima carreira. Vou soltar aqui um pouquinho meu fio, porque nessa esquininha aqui eu vou fazer esse conjunto, vou repetir esse conjunto de 2 pontos puff separados por 2 correntes. Então soltei, dei uma laçada e vou dar mais uma laçada, são 3 laçadas esse ponto puff. Vou puxar de uma vez só, 2 correntes de separação, laçada no mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto puff. E faço uma corrente aqui para finalizar o ponto puff. Laçada, agora, gente, eu vou fazer 3 pontos altos, os 3 pontos próximos pontos de base. Então, ó, 1, 2, 3. Agora nós vamos fazer aqui, ó, nessas 3 próximas pontos de base, nós vamos fazer 3 pontos puffs com 3 laçadas. Fizemos um ponto puff. Aqui, gente, nós não vamos fazer uma corrente de separação, a gente vai direto, porque senão ele vai abrir o ponto. Então, vamos para o próximo ponto de base, que é em cima do ponto puff, e vamos fazer mais um ponto puff. E não termina com a corrente, vai direto fazer o próximo ponto puff. E terminamos aqui laçada e vamos fazer 3 pontos altos nos próximos 3 pontos de base. Ó. E temos aqui a primeira parte. Chegamos aqui na quina, vamos fazer de novo 2 pontos puff separados por 2 correntes, laçada mais um ponto puff. Vocês estão escutando, gente? Chegou uma arara aqui na frente de casa, elas vêm todo dia. E eu não vou editar, porque eu acho que a arara vai trazer boas energias para esse vídeo. Ó, tô escutando os gritos dela. Bom, vamos continuar aqui, que ela está tagarelando no fundo do nosso vídeo e a gente está concentrado aqui fazendo o nosso quadradinho. Bom, vou fazer aqui uma corrente para finalizar e vou fazer 3 pontos altos nos próximos pontos de base. Laçada na agulha. Nesses 3 pontos aqui, nós vamos fazer 3 pontos puffs, sem corrente, para finalizar os pontos puffs, tá? São diretos. 3, fechou, não faz corrente. Em cima do ponto puff agora, 2, 3 e mais um ponto puff. 2, 3, ponto puff. Faço aqui, opa, desculpa, não tem a corrente de separação aqui. Laçada e vou direto para os 3 pontos altos nos 3 pontos de base. Cheguei aqui na outra esquininha e vou repetir todo o processo, tá? Essa é essa carreira aqui. Tô acabando aqui mais essa carreira. E as araras não param de gritar. E eu vou finalizar aqui, ó, terceiro ponto alto.
Bom, gente, eu vou finalizar aqui, ó, vou procurar o ponto em cima do ponto puff e vou dar um nozinho aqui, porque esse aqui eu vou trocar de cor. Então, eu só dou uma puxadinha aqui e temos aqui mais uma carreira finalizada. Bom, gente, vamos para essa próxima carreira. E essa próxima carreira é bem tranquila, tá? Nós vamos repetir esse ponto aqui de quina, que são 2 pontos puff separados por 2 correntes. E vamos fazer agora bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente por um ponto de base, tá? Então, eu vou introduzir aqui nessa esquininha e vou fazer o ponto puff com 3 laçadas. Faz 2 correntes de separação. Você pode começar em qualquer quina, tá, gente? Qualquer uma delas tá certo. Laçada, vamos pro mesmo ponto de base e mais um ponto puff. Faz uma corrente de separação, laçada na agulha e vamos aqui no primeiro ponto, que é em cima do ponto puff. E vamos fazer primeiro ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente de separação, pula um ponto de base, vamos para a próxima, fazer mais 3 pontos altos seguidos. Uma corrente de separação, laçada, pula um ponto de base. 1, 2, 3, uma corrente de separação. Não esqueçam de fazer essa corrente de separação, que senão vai fechar o seu quadrado, tá? Laçada na agulha, chegamos na próxima quina e vamos fazer mais 2 pontos puff separado por 2 correntes. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, laçada, fazemos o primeiro ponto alto em cima do ponto puff. E vamos fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Uma corrente de separação, laçada na agulha, pula um ponto de base. E assim vamos fazer mais 3 blocos de 3 até a próxima quina. Sempre pulando um ponto de base, tá? Não esqueçam. 2, 3, uma corrente de separação e vamos repetir e ele vai ficar assim, ó. Tô chegando aqui no final dessa carreira, vou aqui, ó, em cima do ponto puff e vou fechar com ponto baixíssimo. Não vou trocar de cor, eu vou continuar com essa mesma cor e aqui, ó, temos mais uma carreira finalizada. Para continuar, é só introduzir aqui, ó, no intervalo das 2 correntes, puxar o ponto baixíssimo e afrouxar, porque a gente vai continuar fazendo 2 pontos puffs nesse canto aqui. 2 correntes de separação, laçada e mais um ponto puff. Uma corrente de separação, laçada. E aí, gente, nós vamos introduzir aqui, ó, entre o ponto puff e os 3 primeiros bloquinhos. Vamos introduzir lá e vamos fazer um conjuntinho de 3 pontos altos, tá? Nessa mesma corrente de separação. Faz uma corrente de separação, ó, vai ficar assim. Laçada e vamos para a próxima corrente de separação entre os 2 bloquinhos de 3 pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Então, agora nós vamos preencher essas correntes de separação que a gente fez. Uma corrente de separação, laçada, vamos no próximo intervalo. Opa! Um, 2, 3. Corrente de separação e vamos aqui nesse último intervalo. 1, 2, 3. Corrente de separação, laçada e vamos para a próxima quina, tá? Então, a gente vai preenchendo, vai totalizar de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, aqui na quina, nós vamos fazer os 2 pontos puffs separado por 2 correntes. 1, 2, 3. Corrente de separação, laçada. E vamos pegar entre o bloquinho de 3 e o ponto puff, vamos fazer
um bloquinho de 3 pontos altos. Corrente de separação, vamos para o próximo intervalo. E aqui, gente, vai ficar assim, ó, nós vamos repetir essa sequência, lembrando que são 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá? Vamos fazer nessa volta dela toda. Bom, tô chegando aqui no meu último bloquinho de 3 pontos altos. E aí nós vamos mudar de cor, se vocês quiserem, né? Eu vou mudar aqui, ó, vou fechar aqui em cima do ponto puff. E aí, como eu vou trocar de cor, eu vou fazer mais uma correntinha, cortar esse fio e vou fazer a minha última carreira, que é a repetição dessa carreira que eu acabei de fazer, tá? Eu vou começar com vocês, só para vocês verem como que eu finalizo esse quadradinho. Deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando o nosso quadradinho, tá? E agora vamos fazer a última carreira, eu vou fazer com esse rosinha aqui, que é da cor que eu comecei, e eu vou finalizar. Laçar, vou fazer um nozinho na agulha e vou começar novamente pela quina fazendo os 2 conjuntos de ponto puff. 2 correntes de separação, laçada na agulha, mais 2 pontos puffs, quer dizer, mais um ponto puff, né? Faço uma corrente de separação, laçada na agulha e vou fazer aqui, ó, nesse primeiro intervalo entre o ponto puff e o bloquinho de 3. Vou fazer o primeiro bloquinho de 3. 1, 2, 3, uma corrente de separação, laçada, vou pro próximo intervalo entre os 2 bloquinhos de 3, tá? Aqui, ó. 1, 2, e vou preenchendo todos os intervalos de bloquinho de 3, sempre separado por uma corrente, tá? 1, 2, 3, uma corrente de separação e vou fazer mais, só que eu vou dar mais uma apertadinha aqui. 1, vou fazer mais um bloquinho aqui, 1, 2, 3 e uma corrente de separação, vou fazer, finalizar. Então, sempre vai aumentar um bloquinho da última carreira. Então, por exemplo, aqui, ó, teve 3, aqui teve 4, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre, cada carreira vai aumentando um bloquinho comparado à carreira anterior. Faço uma corrente de separação e vou fazer aqui na quina aqueles 2 pontos puff separados por 2 correntes, tá? Quando chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como é que ficou. Gente, eu tô chegando aqui no final dessa carreira e essa pra mim vai ser a última carreira. Eu vou finalizar em cima do ponto puff, como eu fiz nas carreiras anteriores, e cortar o fio porque acabou, tá? Agora eu queria só passar algumas ideias pra vocês aqui em relação a tamanho, tá? Aqui, por exemplo, gente, é só arrumar ele aqui, ó. Aqui, o meu quadradinho deu 19 centímetros, tá? Ele não deu 20 certinho, pela tensão do meu ponto. Pode ser que o seu ponto aí seja maior e dê 20 centímetros, ou pode ser menor, dê 17, 18. E aí, o que você vai fazer? Só aumentar as carreiras, tá? Para emendar o quadradinho, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, um vídeo de outra pessoa que ensina a fazer essa emenda. Eu adoro esse quadradinho de bloquinho de 3, porque ele é mais fácil de emendar e você emenda fazendo outra carreira, então ele vai aumentar consequentemente. Vou dar uma dica aqui, se você não gosta de fazer, por exemplo, muitos quadradinhos, você pode fazer aqui, emendar 4 quadradinhos, tá? Que vai ser o miolo da manta. Aqui eu só tenho 3, eu não tenho 4. Mas você pode fazer aqui 4 quadradinhos, que é o miolo da manta, e continuar, depois que você emendar essas 4 do miolo, você pode continuar fazendo a manta inteira só nesses bloquinhos de 3 separados por uma corrente,
tá bom? Aí você não precisa fazer 16 quadradinhos iguais, né? São duas maneiras aí de fazer, tá? E eu deixo essa dica pra vocês, eu já fiz bastante, porque às vezes você não quer fazer os 16 quadradinhos, então é mais fácil você fazer 4, emendar, né? Deixa esse quadradinho do centro e vai aumentando as carreiras só nas bordas com esse bloquinho de 3 separado por uma corrente, tá bom? Então espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, comentem, fala pra mim de qual projeto que você faz parte aí no Brasil. Se você quiser encontrar outras pessoas do projeto e da sua cidade, deixa aqui no comentário de onde você é. Não faz parte de nenhum projeto, como eu falei no começo do vídeo, vai lá no site crochedei.com.br, na página quadradinhos e veja qual é o projeto mais perto da sua cidade. Então fiquem aqui com a gente nessa maratona, temos mais 4 vídeos para serem lançados nas próximas semanas. Anotem na agenda a data das lives e fiquem aqui com a gente. Vamos espalhar amor pelo Brasil com nossos pontos e com o nosso crochê.